Esta é a nossa quarta videoaula do curso de Access e nós vamos falar a respeito do tipo de dados, tá bom? Nós vamos vir aqui na nossa tabela de clientes, vamos criar mais alguns campos, como por exemplo, na verdade eu não vou colocar esses outros campos aqui na tabela de cliente, eu vou criar mais uma tabela, tá? Vamos criar aqui esse modo aqui mesmo, ela já criou o campo código, ela já apareceu aqui, olha só, certo? E aparece aqui mesmo ela não estando salva, isso é porque ela está aberta no modo folha de dados. Vamos para o modo design, vamos dar o nome para essa tabela, vamos colocar detalhes do cliente e vamos dar um OK. Pronto, então estamos com o campo código, certo? Depois a gente vai falar sobre a chave primária, a numeração automática. Então vamos aqui para os tipos de dados. Então nós temos a tabela de cliente, lá já tem o nome do cliente e a data de nascimento. Essa data de nascimento nós vamos deletar daqui. Pronto, selecionei, deletei. Nós vamos colocar aqui, porque são detalhes do cliente. Então nos detalhes do cliente nós vamos colocar o CPF. Eu vou pressionar a tecla para baixo. Ela define automaticamente o tipo de dados como texto curto. Depois a gente pode alterar, certo? O interessante é nós colocarmos aqui o nome dos campos. Depois a gente escolhe o tipo de dados para cada um deles. Então CPF, RG, vamos colocar a data de nascimento, endereço, bairro, cidade, estado. Pronto, aqui clique aqui, já deu para nós definimos alguns tipos de dados. Aqui tabela do produto, também nós podemos colocar em uma outra tabela os detalhes desse produto, tá? Mas vamos colocar os detalhes do produto aqui mesmo, tá bom? Vamos colocar aqui o valor do produto. Então nós temos aqui o nome do produto, quantidade, o valor. Vamos colocar aqui o fornecedor. Pronto, tá bom. Vamos definir os tipos de dado para a tabela detalhes. Faltou aqui o A, tá bom? Detalhes do cliente. Então, só o código já está definido, foi automaticamente definiu. Então CPF, o tipo de dado CPF, nós podemos observar no CPF que é número, tá? Porém, observe o seguinte, quando eu digito aqui, eu vou digitar um CPF exemplo, ele vai o que? Aparentemente no seu CPF ele vai estar assim, ó. Novamente, ó. Aqui já vem um hífen e geralmente é dessa forma. Então ela não vai conter somente números, ela vai ter o que? Outro tipo de caractere aqui, como por exemplo o ponto e o hífen. Então definir o tipo de caractere para CPF não é muito o ideal, tá? Então ao invés de número vamos deixar texto curto mesmo. Aqui nós temos alguns detalhes referente a isto. Depois a gente vou deixar aqui na descrição, depois a gente confere isso aí direito. O RG também varia muito. Tem estados aí que ele também apresenta aí alguns pontos, algumas coisas. Às vezes ele apresenta até mesmo letras, como por exemplo X, alguma outra coisa a mais. E varia muito a organização dele. O CPF sempre é essa organização aqui. O RG varia muito a organização dos números aqui. Então podemos deixar número, mas como muitas vezes aparece letras, então vamos deixar texto curto também. Data de nascimento. A data de nascimento nós podemos escolher data e hora.
o endereço. O endereço vamos deixar texto curto, o bairro texto curto, a cidade texto curto, o estado texto curto, tá bom? Vamos aqui para detalhes da tabela de produtos. Nós temos aqui o valor do produto. Vamos escolher o tipo de dados para ele, o valor, o tipo moeda, certo? Nós vamos representar um valor. O fornecedor, podemos deixar o texto curto mesmo, tá? Então, pessoal, aqui nós já definimos alguns tipos de dados. Eu não vou aprofundar muitos ainda nesses outros tipos de dados aqui. No decorrer do nosso curso nós vamos ver a respeito de alguns deles. Por enquanto nós só precisamos entender que aonde for número, por exemplo, aqui em detalhe do cliente, nós não definimos nenhum como número. Podemos definir um bem aqui, ó, endereço, bairro. Antes de bairro vamos colocar mais um aqui, ó, número da casa. Então podemos definir aqui o tipo de texto ou o tipo de dados para número. Pronto, certo? Então, ok. Agora sim nós vamos falar a respeito daquela chave, tá bom? Observe que todas as tabelas têm um campo código, certo? E no campo código ele possui aquela chave. Então aqui a chave primária. É bom toda tabela ter a sua chave primária, exceto tabelas de configuração do seu aplicativo, porque geralmente as tabelas de configuração do seu aplicativo, quem sabe no nosso aplicativo nós vamos elaborar uma tabela dessa de configuração, ela não vai ter vários registros, ela vai ter somente um registro, então não há necessidade de ter um campo código com chave primária. Então, para que serve esse campo com uma chave primária? A chave primária ela vai impedir que naquele campo, certo? No caso aqui o código, exista dois registros iguais. Por exemplo, cada registro aqui vai ganhar um número automaticamente. Ele vai ganhar um número e de forma, olha só, aqui no geral, aqui embaixo, novos valores, tá? Nesse campo será o que? Incremento. Ele tem o que? Outra opção que é aleatório, vai criando aleatoriamente. Nós vamos deixar no incremento mesmo, tá? Então no incremento ele vai iniciar assim: o primeiro cadastro ganha o número 1, o segundo 2, terceiro 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Nunca vai se repetir. Tem pessoas que preferem colocar abordam que colocam aí a sua chave primária no CPF. Embora o nosso CPF nunca se repita, tá? Cada pessoa possui um CPF, o número do CPF é diferente, nunca vai se repetir, realmente. Mas no momento de você fazer o cadastro de um cliente, é você que vai digitar aqui o CPF do cliente. Pode acontecer que você erre o CPF, ou a pessoa não trouxe o CPF e tem memorizado e te dá o CPF diferente, errado. Então, a chave primária ela não vai permitir que haja dois CPFs iguais. Realmente está correto, não existe CPFs iguais, mas pelo fato de nós termos que digitar, nós estamos interferindo na hora do cadastro. Então não é o ideal nós termos um campo com chave primária onde o usuário do aplicativo vai interferir. Então o ideal é deixar aqui no código e numeração automática. Vamos fazer um outro exemplo. Aqui no tabela de cliente, onde tem o nome do cliente, se eu colocasse a chave primária no nome do cliente, então eu cadastro aqui, a primeira pessoa é Maria, a segunda pessoa é João. Mas aí aparece uma outra Maria. Ela quer se cadastrar, quer comprar também na minha loja. Eu vou cadastrar a chave primária estando nesse campo, ela vai bloquear, ela não vai permitir que eu tenha duas Marias nesse mesmo campo, tá? Então o ideal é deixarmos aí a chave primária no código. Vamos ver aqui no exemplo, eu transferi aqui para cá a chave primária. Vamos salvar, vamos fazer alguns cadastros, tá? Primeiro cadastro, vamos colocar aqui o João,
Segundo cadastro, a Maria. Terceiro cadastro, o André. Quarto, aí veio outra Maria, olha só. Opa! As alterações solicitadas para a tabela não foram bem sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice, ou seja, já existe uma Maria, você não pode criar outra Maria. Então, implica-se que é impossível, porque neste campo não pode existir dois registros iguais. Então, ao invés de Maria, vamos colocar aqui outro nome, como por exemplo Maia. Pronto, é assim sucessivamente, só não poderia repetir o nome. Então, jamais coloque chave primária no nome do cliente pelo fato de existirem pessoas com nomes iguais. Vamos deixar aqui no código mesmo. Então, esta é a chave primária. No nosso próximo vídeo nós vamos ver mais a respeito dela, tá ok? Então, até o próximo vídeo, tchau.